Olá, bem-vindo ao Dinotech BR. Gostou do meu robozinho? Hoje nós vamos entender alguns conceitos sobre rede de computadores, começando uma série de vídeos curtos falando sobre esse assunto, depois da vinheta. Muito bem-vindo. Então vamos falar sobre redes. Você já deve ter visto algumas nomenclaturas assim, 10 base 5, 10 base 2, 10 base T. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, redes. Porque eu já vi muitas pessoas na internet falando sobre redes, e aí eles falam 10 base alguma coisa, mas eles não sabem direito o que é, não sabem explicar, e nós vamos tentar fazer isso de maneira muito simples. A primeira rede que nós vamos falar, que foi na verdade que no ano de 1983, foi a primeira rede registrada comercialmente. Era uma rede feita com cabos coaxiais. Cabos coaxiais é uma parte que é dados e a outra é uma malha para transmitir o negativo. E ele era um cabo grosso, eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Era uma rede então de cabo coaxial grosso, de tecnologia de barramento. A topologia física dela era barramento, também a topologia lógica era barramento. O método de acesso ou de verificação se eu podia transmitir dados ou não era o CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Esse protocolo ele ficava fazendo o seguinte: cada vez que um nó ou uma máquina ia transmitir um dado, ele ficava vendo se tinha dados no barramento, para evitar colisão, e aí quando estava disponível ele enviava os dados. Então essa rede era do tipo barramento, tanto topologia física quanto topologia lógica. A velocidade máxima dessa rede era de 10 megabits por segundo. Se falar hoje em dia, as pessoas que vão usar uma rede de 10 megabits por segundo, as pessoas vão ficar tristes, porque ela era, para a época, rápida. Porque naquela época não se transmitia muitos vídeos, não se transmitia vídeos, transmitia só texto. Né? Então aqueles terminais de hipertexto, de BBS, mesmo redes, na época, Novell, eles usavam então uma baixa velocidade porque só transmitia texto. A distância máxima desse barramento era de 500 metros. E o que isso tem a ver com o meu robozinho? É que o protocolo 10 base 5 era então esse protocolo de 500 metros com cabo coaxial, sem equipamento central, não existia ali um switch, um hub, nada disso. Nós vamos falar sobre o hub logo em seguida, mas não existia um equipamento central que centralizava essas informações. Era literalmente um fio que conectava nesse tipo de conector aqui. Esse tipo de conector aqui era conectado em um chamado conector. É por isso que ela é chamada de base T. O conector que conectava a placa de rede era esse aqui, olha, parece um Tzinho. Então esse conector recebia um cabo desse lado e desse lado ele conectava a placa de rede do computador. Essa rede também precisava de uma terminação. Tanto a 10 base 5, que foi a primeira, quanto a 10 base 2, precisava de um terminador, de um conector BNC em 50 ohms. Esse conector era um conector de aterramento, onde falava, olha, aqui nesse nó termina a rede. Porque senão o sistema ia ficar tentando replicar o restante para outros cabos, como se não tivesse encontrado. Esse conector aqui é da rede 10 base 2. A 10 base 2 ela já funcionava no cabo coaxial fino, né? Não, era uma rede também de barramento, CSMA-CD, ou ficava verificando se tinha dados no barramento, Collision Detection. Se não tinha colisão, significa que não tinha energia no cabo, então ninguém estava transmitindo, então transmitia-se um pacote. Tá? Então, estes equipamentos aqui, esses conectores eu deixei de recordação, brincando de robozinho, mas eles foram muito usados na década de 90, antes que chegasse as redes de 10 base
T. As redes 10 base T também eram redes de barramento. Mas só que as redes 10 base T, elas já tinham um equipamento no meio do caminho, que era um hub. Um hub é diferente de um switch. O hub funciona como se estivesse simplificando a rede, usando cabos twisted de T, par trançado, e este par trançado então jogava para o hub, mas ela não tinha diferença nenhuma além dessas, e o próprio hub fazia a terminação, né? E aí o barramento lógico era barramento, mas barramento físico era o formato estrela, que é o assunto do nosso próximo vídeo.